Oi, gente, dia da Reforma Protestante, dia de falar sobre esse tema fundamental na fé cristã. E dentro desse tema, quero compartilhar com você algumas informações. Você sabia que na Reforma Protestante a Igreja Católica adicionou livros? Outra questão, essa reforma ela foi também política, muito mais do que religiosa. E outro assunto que talvez você não saiba, muita gente morreu, muita gente. Outros nomes famosos precisam aparecer, como Savonarola, John Hus, Wycliffe, entre tantos outros. Se você não sabe essa parte, eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje. Fica aí até o final, tenho certeza que Deus tem algo a falar com você no dia de hoje. Segue aí a vinheta. Na Reforma Protestante, muita coisa se perdeu. E no dia de hoje é bem importante nós mais uma vez falarmos sobre esse evento fundamental na fé cristã. Muito se sabe sobre as 5 solas, mas talvez fica desapercebido nomes importantes da nossa fé cristã. Coloca aí no comentário. Você já tinha ouvido falar desses nomes? John Hus, Savonarola, entre tantos outros? Outra questão, você sabia que a Igreja Católica colocou livros, adicionou livros, e esses livros são considerados apócrifos? São informações fundamentais. Outra coisa importante que eu gostaria de compartilhar, não sei se você sabe, tem um filme de Lutero. E nesse filme é fundamental nós entendermos uma coisa. Dá uma olhada nessa cena aí, bem rapidinho. Após ele observar, entre outras coisas, não apenas essa questão do purgatório, mas a vida que os padres viviam, o clérigo religioso, extremamente, uma vida totalmente longe dos caminhos do Senhor, voltado para, entre outras coisas, a prostituição, roubo, venda de indulgências. Ele fica extremamente pesaroso com tudo isso. E é nesse ambiente que a gente vê o nascimento da Reforma Protestante. Vamos falar um pouco, então, das raízes da Reforma. Porque as raízes da Reforma elas vêm bem antes daquilo que nós entendemos com nomes famosos como Lutero e Calvino. Antes de Lutero desafiar Roma, nesse vídeo que acabamos de ver, homens corajosos já haviam questionado o poder, a corrupção, a prostituição e tantas outras coisas dentro da igreja. Esse movimento ele começou e foi caminhando através de uma transformação religiosa, patriotismo e questões sociais também. Entre os nomes famosos nós temos John Wycliffe, que viveu ali nesse período que você está vendo ali. Ele era um inglês que defendeu a tradução da Bíblia para o inglês, algo que não acontecia naquele tempo, porque a Bíblia só existia em latim, as missas eram em latim, e a tradução era uma necessidade para que aquele povo pudesse compreender a Bíblia. E parece que o entendimento era que isso não acontecesse para que pudesse haver a manipulação do povo. Naquele tempo não tinha interpretação exegética nem hermenêutica, era uma interpretação alegórica, onde cada um dava o sentido que bem entendia ao texto. John Hus também, ele era um clérigo tcheco e pregava em língua vernáculo. O que significa isso? A língua do povo e não latim, desafiando mais uma vez todos os ideais e procedimentos da religião católica daquele tempo. John Hus, então, tem um marco bem importante na vida dele. O nome dele é um nome profético, porque Hus significa ganso em tcheco. E esse homem, né, chamado o Ganso, o apelido dele era o Ganso por causa desse sobrenome, ele levado à arena para ser morto. Ele já tinha uma certa idade e conta-se que os guardas ficaram um pouco tristes, né, preocupados, porque aquele idoso poderia morrer ali sem negar a Cristo. E é nessa fogueira que, quando ele é jogado lá, o fogo não o queima, o soldado precisa enfiar uma arma para poder matar. Naquele dia ele faz uma profecia. Hoje vocês queimam um ganso magro, porque ele era bem magro, mas no futuro, em 100 anos, um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou ferver. Exatos, irmãos, exatos 100 anos depois vai surgir Martim Lutero iniciando a Reforma Protestante, cumprindo assim simbolicamente a profecia do cisne. Olha, se você chegou até aqui no vídeo, você precisa dar um like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Essa história, ela merece cada vez mais destaques para que a gente possa compreender melhor como as coisas aconteceram naquele tempo. Vocês já tinham ouvido essa história? Coloca aí nos comentários. 100 anos depois, então, nós temos os 3 grandes reformadores, que são Martim Lutero, Zwinglio e João Calvino, cada um dentro da sua característica. Como você sabe, Lutero era alemão, desafiou Roma com as suas 95 teses,
defendendo, entre outras, a salvação pela fé, a interpretação da presença de Cristo na ceia de forma literal, que era uma questão bem polêmica, inclusive para Zwinglio e para Calvino, e também ele combateu muito, de forma muito acentuada, as indulgências. Zwinglio, reformador suíço, que via a ceia do Senhor como uma questão simbólica, um memorial simbólico, que é o que eu acredito nos dias de hoje. Ele divergia demais de Lutero na interpretação da presença de Cristo. Perceba como esses homens, apesar de caminharem juntos, tinham as suas divergências, né? E João Calvino, ele era francês e esse homem era muito bom na exegese, interpretação de línguas, tanto no grego quanto no hebraico. E ele sistematizou a teologia reformada, enfatizando a predestinação e pavimentando a ruptura radical com tradições católicas. O calvinismo, que você deve conhecer, esse nome, pelo menos o nome calvinismo, vem literalmente de João Calvino, onde ele vai trabalhar, então, a tulipe, né, que é as 5 teses do calvinismo, que vai trazer nos dias de hoje, então, mais um confronto junto com o arminianismo, mas isso é tema para um outro momento. Dentro desse conceito da reforma, lá em 1517, nós vamos perceber que aqueles pré-reformadores, eles tentaram, mas eles não conseguiram. Algumas coisas ajudaram demais o desenvolvimento e a explosão da reforma. A insatisfação do povo, a insatisfação de reis, por isso que a reforma ela é política, porque muitos reis queriam literalmente se livrar de Roma, se livrar dos impostos, se livrar da mão de Roma sobre eles. Mas uma das coisas também que foi fundamental, é claro, além da mão de Deus, foi a revolução da imprensa, né? Porque os escritos daqueles homens posteriores, eles não tinham tanto alcance quando teve no momento que a imprensa foi inventada por Gutenberg. Gutenberg ele foi literalmente o grande catalisador da reforma. Pela primeira vez na história, as escrituras poderiam ser reproduzidas em massa e distribuídas em línguas vernáculo para toda a Europa. Essa tecnologia revolucionária democratizou o acesso à Bíblia. Para que você entenda, se você tem uma língua que praticamente não é falada, que era o latim, por toda a Europa, aonde você tem na Alemanha, França, Suíça, falando idiomas completamente diferentes, o povo não tem acesso à Bíblia. E a Bíblia mesmo vai dizer, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando você começa a tradução da Bíblia para o povo começa a ler a Bíblia, começa uma libertação desse povo. Porque a palavra de Deus por si só, ela liberta, ela cura, ela salva. Então foi fundamental a imprensa naquele momento histórico, onde nós, no dia 31 de outubro, todas as vezes nos lembramos disso. Esse foi o dia que mudou a história, dia 31 de outubro de 1517. Historicamente, os historiadores vão colocar na manhã desse dia essa data histórica. Por quê? Porque nesse dia que Lutero vai fixar na Catedral de Wittenberg as 95 teses, né, onde tinham aquelas declarações, está na internet, você pode consultar aí, que questionavam principalmente as indulgências, o perdão de pecados mediante pagamento à igreja, entre algumas outras coisas. É claro que nós entendemos que Lutero não queria de fato criar uma nova igreja, uma nova denominação. Ele queria reformar a igreja, mas isso não foi possível mediante, né, todos os pós que aconteceram, e algumas coisas nós vamos ver isso, porque houve um desafio de Lutero em relação a Roma. Aqui não está todos os desafios, é claro, alguns deles, alguns que são considerados os mais importantes. Um deles, primeiro, é literalmente as controvérsias, né? Isso vai de 1517 a 1520. Lutero vai publicar vários folhetos defendendo suas ideias, e esses folhetos vão se espalhar rapidamente por causa da imprensa. E essas ideias, elas eram divulgadas contra a indulgência, principalmente salvação pela fé e não por obras, salvação pela fé e não por pagamentos. Outra questão, excomunhão. Ele foi excomungado da igreja pelo Papa Leão X. Ele vai emitir uma bula papal condenando formalmente os ensinos de Lutero. Para quem não sabe, a bula papal é um documento que está acima da Bíblia, porque o Papa é considerado alguém que é uma sucessão de Pedro. Então, o que ele escreve está acima da Bíblia. Isso é um dos questionamentos que até hoje nós, reformados e protestantes, entendemos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, qualquer um que venha destoar dessa regra de fé e prática, não apenas o Papa, mas a Ellen White seria um outro, e qualquer outro que venha. E Lutero vai trabalhar com isso.
E aí ele vai ser literalmente, né, excomungado no dia 10 de dezembro de 1520. Tem um desafio porque Lutero vai queimar publicamente essa bula papal numa praça lá em Wittenberg, junto com cópias de leis, né, leis católicas, e chama o documento de bula execrável do anticristo. Ele está falando da pessoa do Papa. Lutero literalmente vai para o confronto com a Igreja Romana, e ele só não é preso, morto, porque o rei da Saxônia, o Frederico, ele protege Lutero, levando Lutero para o seu castelo. É nesse lugar que Lutero fica um tempo, reescrevendo, traduzindo, trabalhando, para logo depois, é claro, tem outros julgamentos. Isso é um breve resumo dos primeiros desafios ali da vida de Lutero, né? É aqui, nesse momento, né, depois de um tempo, que a Igreja Católica vai fazer a Contra-Reforma, porque ela começa a perder muitos adeptos, muitos fiéis, e ela tenta, então, uma Contra-Reforma, e dentro dessa Contra-Reforma, ela tenta uma reorganização interna da Igreja, fortalecimento da Inquisição, que literalmente a Igreja Católica perseguiu muita gente, matou muita gente, e nessa guerra morreram pessoas de ambos os lados, criação de novas ordens religiosas, e é nesse momento que eles vão inserir livros, né, apócrifos dentro da Bíblia, e posteriormente algumas pessoas acham que os protestantes retiraram livros da Igreja Católica, mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário, a Igreja Católica que colocou livros na época da Contra-Reforma. Essa reforma, isso tudo aconteceu em 1517, o Brasil, né, ele vai ser descoberto no ano 1500 e pouco, e é nesse tempo que os católicos chegam no Brasil, vou falar só do Brasil por enquanto, então leva 900, apenas no ano 1800 e pouquinho, quase no ano 1900, é que o protestantismo começa a chegar no Brasil, porque levou tempo demais para o protestantismo chegar até a América Latina. Houve várias tentativas, algumas delas foram frustradas, e teve então o Esser lá na Venezuela, foi a primeira tentativa de estabelecer uma presença protestante, mas não houve sucesso, perseguição, morte. Villaguion é outro, ele tentou no Rio de Janeiro, mas ele foi expulso pelos franceses. Foi o primeiro culto protestante, aconteceu no Rio de Janeiro, lá onde é o Colégio Naval no dia de hoje. Se você for lá no Colégio Naval, lá, tem inclusive documentos que mostram isso, mas não prosseguiu. Holandeses lá em Pernambuco, olha, 1654, ocupação holandesa, durou 24 anos, mas mais uma vez foi rechaçado pelos portugueses, porque os portugueses foram um dos países que menos aderiram à reforma protestante. Passou muito tempo, o crescimento protestante no Brasil se dá muito pela vida de Robert Cayley. Robert Cayley era médico e médico de Dom Pedro, e eles eram bastante amigos, né? E conta-se, né? Eu não sei se isso é de fato ou não, mas eu preciso dizer aqui, conta-se que Robert Cayley era maçom, assim como Dom Pedro era maçom. Isso em algum momento proporcionou isso, mas eu não sei, né? Isso é apenas um boato, você pode colocar isso se você sabe disso historicamente, e eu não saberia dizer. Em 1855 ele era missionário, ele era congregacional, da igreja congregacional, e é a primeira igreja congregacional que existe no Rio de Janeiro, fundada a igreja congregacional, fica na Rua do Acre, aqui no Rio de Janeiro, 1855 é datada a primeira igreja protestante permanente no Brasil. A igreja, em 1868, ela é consolidada, atinge 360 membros, a maioria de brasileiros convertidos. Em 1859, os presbiterianos chegam com missionários presbiterianos, vai expandir na presença. Os batistas chegam em 1881, primeira igreja batista brasileira, se eu não me engano, na Bahia. E aí você vai se fixando os primeiros protestantes que de fato vão se fixando no Brasil. E é interessante você estudar um pouquinho a mais, porque depois da reforma tem origem as denominações, é uma grande ramificação de denominações, e é ali que você entende porque as denominações são tão diferentes entre batismo, ceia, liturgia de culto, forma de vestimento e tantas outras coisas. Nesse dia, comemora essa reforma protestante. Espero que eu tenha te ajudado um pouco no conhecimento, desse vasto conhecimento. Para você que quer saber mais desse conteúdo, coloca aí no comentário, gostaria de aprender mais. Eu teria um prazer de estar passando um pouco mais aqui
da nossa história, a história cristã brasileira, nos próximos vídeos. Deus abençoe tua vida, boa reforma, Deus abençoe.